No dia 7 foi a eleição, no dia 8 eu fui a Brasília, ao Rio de Janeiro, para agradecer a ele. Estou com o Bolsonaro há 20 anos, somos lá colegas, né, 5 mandatos que eu estou junto com ele, e ele me ajudou, gravou um vídeo, enfim, acertamos lá, e eu fui fazer um agradecimento, disse, ó, agora vou trabalhar para que você seja o nosso presidente nesse segundo turno. Prefeito Guerra, poucos fazem isso. Eu fiz a minha parte, trabalhando. Foram 29 mini carreatas que nós fizemos. Aqui em Caxias foi uma delas. Tivemos lá em Farroupilha, Daniel. Tivemos outros lugares também, né, que a gente fez essas manifestações. Flores da Cunha, Garibaldi. Eu andei por aqui, Veranópolis. Andei agradecendo, né, para a gente poder agradecer aos votos que fizemos. E que a gente queria aumentar a votação dele. E conseguimos aumentar de 158 para 187 mil votos. Agradecer os caxienses e toda a Serra Gaúcha e ao Rio Grande do Sul, que deu mais de 4 milhões de votos a Jair Bolsonaro. Presidente Gasparim, quando fala num país diferente, o que se vendeu nessa eleição foi a esperança. Quando eu andei, algumas semanas atrás, com o general Mourão, aqui pelo Estado, nas carreatas que a gente andava, e quando eu andei por aqui também, o que a gente sentia nas pessoas que vinham na frente das lojas. Era o dono da loja, a dona da loja, eram os balconistas da loja, as pessoas vinham abrindo a bandeira do Brasil. As pessoas saíam nos edifícios, abrindo a bandeira e abanando para a gente. Então a gente sentia que o povo do Rio Grande, que o povo brasileiro estava num novo momento, esperando alguma coisa diferente. É por isso a gratidão pelos 187.051 votos que os caxienses, toda a Serra e o Rio Grande deram a Jair Bolsonaro para ser presidente do Brasil. É um novo momento e é extremamente importante. Eu sei e ele sabe também, ontem nós ainda conversamos, a responsabilidade dele como primeiro mandatário do país, que vai assumir agora em janeiro. Ao militar que está aqui, eu não tenho o seu nome, desculpe. Coronel Moraes. Onde falavam sobre democracia. Ontem, eu não sei se foi a Rádio Pampa ou a Guaíba, alguém me questionava. Os militares vão entrar pela porta da frente. É o que dizia o general Mourão, o que dizia o capitão Bolsonaro. Eleito pelo povo do Brasil, pelo povo brasileiro, como tiveram essa eleição estupenda no dia de ontem. As preocupações eram muito grandes em cima das ameaças que se sofriam, mas deu tudo certo. O importante, a vitória estrondosa de ontem. Agora, nos serve um recado. Quando víamos o presidente que perdeu a eleição falar em golpe, nada de golpe, isso é a democracia. Essa legislatura que nós estamos encerrando nesse momento, eu estou há 5 mandatos como deputado federal e já fui 1 mandato como prefeito de São Borja. Mas nós caçamos a Dilma Rousseff interrompendo um projeto de poder que estava sobre o Brasil, copiando um modelo que não deu certo nos países que se instalaram. A partir de Cuba, em 1958, e se pegar a literatura, o que era Cuba nos anos 50 era igual a uma Itália, de onde vocês vieram, uma Alemanha, de onde os meus antepassados vieram, uma Inglaterra, era um país de primeiro mundo. E o que tem Cuba hoje no regime comunista instalado de 1958 a 2018? Lá se vão 60 anos. Um povo miserável. Será que esse exemplo que nós queremos para o Brasil? A Venezuela, um país riquíssimo em cima das suas reservas minerais, o petróleo. Como é que Hugo Chávez e quem está Maduro? Não é um regime. O regime deles, qual é o regime? Escravidão. Esse regime seguramente não é o que nós queremos para o Brasil. O que o povo veio dizer ontem era isso aí. Por favor, vamos para a democracia. E os militares, não é ditadura. Não tem ditadura. Ditadura é o que faz o Chávez. O que fez o Chávez, o Maduro, enfim. O que fazem hoje lá em Cuba. Então, essa legislatura nossa, nós interrompemos esse projeto de poder que o Partido dos Trabalhadores montou
alguns anos atrás. Quando eu cheguei em Brasília, me elegi pela primeira vez em 1999, 1998 foi a eleição prefeito Guerra. Aquele ano, Fernando Henrique ganhou a eleição do Lula, mas eu via pessoal com muita força. Na minha segunda eleição, o Lula ganha a eleição, na tal de esperança que venceu o medo. Se juntou com empresários, Zé Alencar, um grande empresário, bom empresário, e aí juntou o tal de capital e trabalho. Mas o grande projeto deles era um projeto de poder para se perpetuarem. Eu imaginava, nunca mais ganhamos essa eleição. E num pronunciamento ontem à noite, na Barra, na frente da casa do Jair, a multidão que lá estava, eu dizia, 28 de outubro de 2018 ficará marcado na história do Brasil, como o dia da virada, onde nós conseguimos sepultar esse projeto de poder. O povo brasileiro fez isso, indo livremente nas ruas, fazer a sua manifestação e dar essa vitória estrondosa à democracia brasileira. Portanto, é um novo momento e essa é a nossa responsabilidade, minha como senador, né, ou do Bolsonaro como presidente do Brasil, de fazer aquilo que o povo espera que seja feito. E dizia o presidente Gasparim, menos Brasília e mais Caxias, e mais Farroupilha, e mais Bento Gonçalves, e mais municípios. É o que ele está prometendo. Para que um prefeito de Nova Pádua, um pequeno município, Nova Roma, Caxias, qualquer um, não tenha que ir com pires na mão para pedir 200 mil reais de emenda, 500 mil reais de emenda, 1 milhão de reais de emenda. Dinheiro, e é dito por ele, e o projeto que Paulo Guedes estão montando com o Onyx Lorenzoni e outros, é de que nós possamos diminuir o tamanho de Brasília e fazer com que o dinheiro fique mais aonde ele é gerado, aonde é reclamado a saúde, prefeito. É aqui no município que o vereador lhe cobra, que cobra do vereador, que cobra do secretário, que cobra do prefeito, que o Ministério Público vem aonde? Do prefeito. Onde é que cobram as estradas do interior? Aqui do prefeito. A segurança é com o Estado, mas você também faz isso aqui. Então, esses projetos são importantes e esse é o primeiro passo que tem de diminuir o tamanho de Brasília, porque, infelizmente, os governos, ao longo dos últimos anos, pensam sempre na próxima eleição. E um ponto para vocês prestarem atenção. Tem umas lâminas, mas não vou passar lâmina para vocês. Nesse projeto de poder, eu peguei o orçamento de 2017. E 2018 não é diferente. Só para vocês terem noção da forma que eles amarraram. Um dia lá, Gasparim, eu mostrei para vocês, quando nós conversamos lá aqui na SIC, um almoço que a gente fez aqui, numa reunião, não foi almoço, onde eu mostrava que eu peguei o orçamento do Ministério dos Transportes. Eu sei que uma das demandas que vocês têm são rodovias. O orçamento do Ministério, aí nós tínhamos a Secretaria dos Portos, a Secretaria da Aviação Civil, aí tem o Ministério da Indústria e Comércio, tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, tem Minas e Energia, 6, Agricultura, 7, tinha Desenvolvimento Agrário. Eu peguei 9 ministérios que geram desenvolvimento para o Brasil. Sabe quanto é que foi gasto o ano passado? 37 bilhões. 37 bilhões em 7 ministérios que geram desenvolvimento. Você sabe qual foi o orçamento do Bolsa Família? 29 bilhões. O que eu estou preocupado é com a minha próxima eleição. Eu não estou preocupado com a próxima geração. A próxima eleição fazendo o quê? Pagando para 13 milhões de famílias no Brasil, aqueles 100 e poucos reais por mês, para quê? Para que ele vote em mim, para que eu seja reeleito na próxima eleição. E ontem à noite falava com 2, 3 deputados, uma moça que se elegeu pela Bahia, outra moça que se elegeu por Paraíba, e diziam como os prefeitos agem lá a guerra. Os prefeitos do interior, principalmente, pegavam os professores, pegavam os funcionários e mandavam cobrar. Se você não votar no Haddad, por isso a lembrança e o alerta a vocês, vocês vão perder o Bolsa Família. Insistindo, é dessa forma que amarraram o poder.
mais Minha Casa Minha Vida, mais carrinho financiado, moto financiado, bicicleta financiado, geladeira financiado, bolsa isso, até bolsa prostituta tinha. Por amor de Deus. E dessa forma, esse era o projeto que eles iam governar o Brasil por quantos anos? Pobre Brasil. Os empresários, Gasparinho, indo embora do Rio Grande, indo embora do Brasil. Até para o Paraguai tem gente indo para aí. Porque tudo é mais simples, mais fácil, a carga tributária é diferente. Portanto, eu acho que nós sepultamos isso. Agora, é nossa responsabilidade, minha, como senador eleito, do prefeito Guerra, do vereador Bandeira, dos políticos que estão aqui, dos deputados estaduais, federais e dos empresários também, para a gente poder manter esse projeto e fazer esse projeto dar certo. Porque ontem falava que a ONU dizia que o Lula tinha que ser solto. Quem tem a ONU para se manifestar aqui dentro do Brasil? Tem as leis brasileiras. Se tem um problema aqui em Caxias, o cara vai ser condenado pela juiz aqui, promotor daqui, sei lá aqui, vai para Porto Alegre ou vai para Brasília. Mas, infelizmente, eles querem usar outras instâncias para interferir aqui. Não, a legislação é essa e tem que ser cumprida. A Dilma foi cassada, o Lula foi preso, foi condenado e pronto, agora tem que ficar onde ele está. Ele e qualquer um. A lei é para todos, não é para o ladrão de galinha e o doutor do colarinho branco ficar isento disso. Mas, pessoal, já falei nessa questão tributária, na questão da divisa do bolo tributário. Algumas reformas necessárias, fundamentais para o país. Consegue um pouco d'água. É a questão específica da Previdência. Para vocês terem uma ideia, hoje, o déficit da Previdência... ok, desculpe. Dá quase 200 bilhões no orçamento desse ano passado. Déficit da Previdência. Tem que achar uma forma de resolver esse impasse. A outra questão fundamental que o Paulo Guedes tem falado é a questão do juro. É o pior momento que tem, é pior do que a Previdência. Para vocês terem uma ideia, no orçamento de 2018, 3 trilhões e 500 bilhões, em torno de 1,5 trilhão é juro que o Brasil está pagando. Juro, 400 e poucos bilhões. E a rolagem da dívida, mais 1 e pouco. 1,5 trilhão. Qualquer empresa de vocês, qualquer um, pegue lá, faturou 100 milhões, imagina pagar 50 milhões de juros, está morto. Profissional liberal, qualquer um. Não tem jeito de aguentar isso. Então tem que atacar essa parte, como diminuir o juro que o Brasil está pagando hoje na rolagem dessa dívida. Então esse ponto é importante, né, para que a gente possa fazer um país diferente. A reforma tributária, da mesma forma, perguntava para o Paulo Guedes ontem, não querem ocupar, não sei, Gasparinho, vocês viram o projeto do Raul. O Raul tem um projeto sobre reforma tributária. Eles estão desenhando alguma coisa, será discutido a questão da reforma tributária, que é extremamente importante para vocês, tanto a nível nacional, também como a nível estadual, que precisa ser modificado. Então eu vejo que tem pontos importantes, a previdenciária, a tributária, e na previdenciária, por que não deu certo com o Michel? Ele quis mexer em todos os salários, e é ele que se ralou. Ele pegou quem ganha 1, 2, 3, 5 salários mínimos, e quem ganha 50 salário mínimo, 70, 80, 100 salário mínimo. Tem que mexer nos mais altos postos, que estão dentro do legislativo, onde eu estou, dentro do judiciário ou dentro do executivo. Ali que tem que mexer, porque a massa salarial hoje, praticamente até 5 salários mínimos, dá praticamente 70%, 80% de gente que ganha até 5 salários mínimos. E quem ganha acima disso, e o déficit maior está no acima disso, são quem ganha 10, 20, 30, 50 ou mais salários. Um juiz, vocês viram lá, acho que foi do Mato Grosso, ganhou lá 200 salários, um valor lá. E dizia que aquilo não era legal ele ganhar aquele valor. Pode ser legal, mas não é moral. Isso aconteceu. E por isso, pessoal, aqui tem um enfrentamento que nós vamos ter que fazer.
Essas reformas são fundamentais e ele tem que montar essa equipe dele, que está montando agora, né, nos próximos dias, vai ter um grupo lá para poder fazer essa equipe de transição, pegar os números. Não pode um país como a Dilma, que diz que não fez nada, faz 6 anos que tem déficit. O ano passado foi 159 bilhões de déficit, chegou no final do ano. Esse ano a previsão é 139 bilhões. Qualquer empresa de vocês ficou no vermelho, entrou no cheque especial. Tem que ver como é que vai fazer. Então, aqui são reformas que vão ser necessárias fazer. Quando me falava aqui da 122, prefeito e Gasparim, ou da 116, daqui para, que é uma das demandas que a região tem, eu quero colocar para vocês, só tem uma saída, são as parcerias público-privadas. O governo estadual ou o governo nacional só vai mexer em rodovia, em ponte, porto, aeroporto, hidrovia, se tiver o capital privado. E o capital privado investe, desde que ele tenha segurança. Tem segurança, eu tenho retorno, eu vou investir. Tem capital em Caxias, tem capital no Rio Grande, tem capital no Brasil, tem capital externo, que quer investir aqui, com segurança. Segurança jurídica não tem problema nenhum. Portanto, esse é um ponto importante que nós temos que focar e assim será feito. Deve ser feito pelo Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul ou deve ser feito, né, pelo presidente Bolsonaro em Brasília. Então, nesse foco, o desenvolvimento passa pela infraestrutura, vocês conhecem isso. E eu já tenho focado, dizia quando eu estive aqui, ainda como pré-candidato ao governo do Estado, né? Então, eu falava de alguns pontos que nós estamos abordando, pontos importantes para o Rio Grande do Sul, vamos falar na nossa praia. Nós precisamos desenvolver, e tenho trabalhado, e vamos focar nessa questão, compromisso já assumido como deputado e agora como senador. Para vocês terem uma ideia, eu já dizia aqui, nós temos em torno de 3.300 quilômetros de ferrovias no Rio Grande do Sul. 1.300 desativado. Se eu pegar a Vacaria em direção a Caxias, não é o fim do mundo. Se eu pegar Carazinho em direção a Panambi, se eu pegar Passo Fundo em direção a Erechim, se eu pegar São Borja em direção a Santiago, se eu pegar Santa Rosa em direção a São Luís Gonzaga, nada é fim do mundo. Vocês conhecem o lugar que eu estou falando. Ali, a Rumo, antiga LL, hoje Rumo, resolveu não usar mais, porque ali era carne de pescoço. Eu só quero explorar o filé e o resto não me interessa. Hoje, tem um fundo americano, que eu já encostei lá em Brasília, e esse fundo está analisando a Malha Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas vamos focar no Rio Grande do Sul. O que fazer para poder aproveitar esses traçados? Tem investimento para fazer nesses traçados. Podemos recuperar essa malha que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui é um dos pontos que nós vamos focar no nosso trabalho. Quero estar ao lado do governador. Se fosse o Sartori, ia trabalhar com ele. Votei no Eduardo Leite, apoiei o Eduardo Leite. Ok, agora ele é o governador, vou estar com ele, não tem problema nenhum. Então, nesse fato, hoje nós temos que nos juntar, o governador é ele e o presidente é o Bolsonaro. Vamos trabalhar nessas questões para que a gente possa ter as ferrovias funcionando. Da mesma forma, na questão específica das hidrovias. Tem 1.200 quilômetros de hidrovia no Rio Grande do Sul, 500 não são utilizados para nada e 700 estão usando muito mal. Tem capital para investir nas hidrovias. É um pouco de dragagem e sinalização. Dia eu reunido em Estrela, Lajeado, aquela região, o Porto de Estrela, me dizia o prefeito e alguns empresários, nós queremos investir. Sim, tem que nos deixar investir. As questões ambientais, por exemplo, não nos atrapalhem, deixe que a gente possa fazer. Então, quero dizer, existe um foco para que nós possamos diminuir o custo da nossa logística, onde no Rio Grande do Sul é dos mais caros do Brasil. É o custo da logística. Se eu quiser trazer um saco de soja de São Borja para Rio Grande, quanto custa para o produtor? Uma tonelada de fertilizante de Rio Grande, que vai parar em qualquer município, quanto custa para o produtor? Tem que desonerar esse ponto, é o que nós vamos trabalhar fortemente para fazer. Pode escrever, hidrovia e ferrovia vai estar no nosso calendário. E da mesma forma, as rodovias só têm uma saída. Por exemplo, agora a bancada gaúcha está votando uma matéria amanhã sobre a duplicação aquela 448 que vem de Esteio até Portão.
É uma demanda de vocês aqui, Gasparini, e nós vamos incluir para ter o projeto aquele. Quer dizer, vamos fazer o projeto e depois tem que ter um capital privado, ou então fazer o seguinte, que pegue numa licitação que seja feita, nessa licitação, a própria empresa, existe um modelo de licitação, que a própria empresa que, vamos dizer, vai ganhar a licitação, ele possa fazer o projeto. Não precisa gastar um ano para fazer o projeto, faz a licitação. Isso nós temos que correr rápido para ver quem vai fazer. Seja 122, seja 448, seja 116, tem que ter alguém. Estou falando nas rodovias em geral do Rio Grande do Brasil que precisam. Ter um foco, né, para que a gente possa fazer essas coisas acontecerem com as nossas rodovias. Aquela ponte do Guaíba. A ponte do Guaíba, quando a Ieda era governadora, tinha recurso dela e tinha parceria público-privada. O PT bombardeou. Bueno, aquela ponte vai terminar em 2018, 2019, 2020, vai terminar a duplicação da ponte. 7, 8, 9 anos atrás, aquela ponte já podia estar construída e sendo utilizada pelo Rio Grande do Sul. Só ver o atraso quando alguém politicamente quer entrar. Não, porque ela vai fazer, é benefício político para ela. Esqueçam. Não interessa o partido. O Guerra é do PRB, eu sou do PP, outro é do PMDB, não me interessa o partido. Temos que lutar na mesma direção, é o que a gente quer fazer. Então, esse é o ponto importante, e estas obras, com parcerias público-privadas, e um ponto que ele fala, e que nós temos cobrado muito, chama-se direito de propriedade. O que não se pode, nesse país, alguém inventar, e eu tenho enfrentado a questão indígena, a questão quilombola, a questão do sem terra, que agora se sentem no direito. Um laudo antropológico... Nosso reitor, um laudo antropológico tira o direito de propriedade. Eu vou em Getúlio Vargas, imigrantes alemães, italianos, poloneses, que estão há mais de 100 anos em cima daquelas terras, um laudo antropológico tira o direito de propriedade. Por amor de Deus, que país é esse? Eu não tenho direito de segurança nenhuma. Ninguém roubou. Mostrando lá com o pessoal do Ministério Público Federal, discutindo o assunto, diz assim, não, mas... as pessoas, eu levei as pessoas que foram lá, diz assim, o meu avô, o meu bisavô, um caso específico, diz assim, meu trisavô quando veio da Itália, ele botou a minha avó no meio do mato, ficava lá para construir a estrada de ferro que liga Erechim com relação a Santa Catarina. Ele trabalhava lá 3, 4, 5 meses, aí ele vinha um mês para casa. Daquela forma, trabalhando, aquele imigrante italiano, o que ele fez? Ajudou a construir a estrada. E ele pagou o lote de terra que ele comprou desse jeito, e a nona ficava lá em casa com os 4, 5 filhos. Bom, dessa forma, o que mal tem? Ele não tirou nenhum índio de cima da terra. Mas, infelizmente, isso estava acontecendo no Brasil e tem que mudar. Tem que mudar. Agora, recentemente, nós temos um caso em Guaíra, Sete Quedas, né, de querer tirar lá 180 famílias, em cima de 24, 25 mil hectares, porque o processo está andando. Ali em Rio dos Índios ainda tem um processo desse. Aqui tem mais de 30 processos no Rio Grande do Sul, onde iam tirar mais de 7 mil famílias. Quem é que vai investir num país desse se eu não tenho segurança na propriedade que eu tenho? Direito de propriedade, palavra do Jair Bolsonaro, isso tem que ser sagrado para qualquer investidor no campo ou na cidade. Essas questões nós vamos acertar. A mesma forma, os portos. Fui lá, como pré-candidato ao governo do estado, falar com o pessoal de Rio Grande. Eles querem fazer investimento no Porto de Rio Grande. Os empresários que estão lá, Termasa, Tergrasa, Tecom, Bianchini, enfim, o pessoal que trabalha e opera o porto, desamarra o processo e faz o investimento que eles querem fazer. Ali tem projeto. Apresentei aqui, outro dia, o Porto de Torres. Dr. Carrion, um engenheiro, foi deputado federal, foi 2 vezes prefeito de Passo Fundo. Um dia chega lá, para mim, Pirineu. Os tonteou um dia jogo do Brasil lá. Eu estou com o Porto de Torres. Ok? Esse porto, pode escrever, vai sair do papel. Se Santa Catarina hoje tem 5 portos privados, por que eu não posso ter um segundo porto no Rio Grande do Sul? E pega essa região de vocês, muito mais próximo de, digamos, de Rio Grande, vocês estão de Torres. Essas questões nós temos que levantar, essas questões nós temos que trabalhar. Esse é o nosso compromisso, que eu já estou fazendo como deputado e vou me empenhar muito mais agora como senador eleito. Portanto, pessoal,
Tem tantas coisas para se fazer, né, para que a gente possa fazer o desenvolvimento do nosso Estado. Estou olhando meu amigo Kicini. Já conversamos, Kicini, nessas questões do florestamento. É um setor extremamente importante. Eu batalho, Kicini sabe disso, há uns 3 anos, e nós conseguimos fechar um projeto em Pinheiro Machado, de florestas plantadas lá atrás, pela Votorantim, depois foi mudando o nome, para fazer pellets de madeira para exportar para a Europa, para a China, para o Japão. Hoje, em cima do acordo climático, eles precisam mudar a matriz energética até 2025, acordo do clima, que eles vão ter que mudar. Lá tem um projeto. Se eu vou aqui em Jaquirana, São José dos Ausentes, tem um empresário, eu não recordo o nome dele, aqui de Novo Hamburgo, daquela região do Calçado, que está com um projeto para fazer ali pellets de madeira aqui nesse canto. Faltou energia. Só nesse projeto, falando em florestamento e falando em energia, nós podemos produzir 300 megawatts de energia no Rio Grande do Sul. Só o de Pinheiro Machado vai dar 50 mega, com 70, 80 mil hectares de floresta já plantada, exportando pellets para a Europa, para a China, para o Japão. Um empresário batalha, lá de São Paulo, entrou com os produtores rurais, está acertado. Iguais a esse, tem 4 ou 5 projetos no Rio Grande do Sul, que dá para acontecer. E desenvolvimento, energia. Prefeito Guerra, eu estou mexendo em Panambi, Condor, já há algum tempo, e agora deu certo, porque a licença ambiental, quase 3 anos também, saiu há 4 ou 5 meses, da licença prévia, lixo. Vocês mandam o lixo de vocês para onde, Guerra? Onde é que eu tenho o sanitário? Aqui, ok. Lixo, Panambi, Condor, são âncoras de 27 municípios, 7 megawatts de energia com lixo de 27 municípios. O lixo do Rio Grande do Sul dá quase 500 megawatts, só com o lixo que tem o Rio Grande do Sul, botando nos aterros sanitários. Tem saídas para a energia. Um estado que quer crescer, desenvolver. Hoje, para vocês terem ideia, nós importamos em torno de 50% da energia que nós consumimos no Rio Grande do Sul. Importamos. Lixo, madeira, Kicini, casca de arroz, que eu levantei em 1999, hoje já tem 30 megawatts com casca de arroz, quando começamos um projeto que a Camila Itaqui pegou, hoje tem 30 e pode fazer 100, casca de arroz, cavaco de madeira. Aqui em Pinheiro Machado, só com os galhos e com os tocos vai dar 50 mega, e a madeira, o corpo da árvore, vai ser exportado. Então tem tantas coisas para fazer. E energia, pode escrever. Nós temos condições de sermos autossuficientes em energia no Rio Grande do Sul e pararmos de ser importador. Só no Rio Uruguai, na minha região, tem 2 barragens para construir. Garabi, que é Garruchos, que era São Borja, e Panambi, que é Alecrim. Infelizmente, aí vem questões ambientais que nós temos que focar. Em Alecrim, por exemplo, o Ministério Público entrou com a ação, suspendeu o estudo, não é o projeto, não é a obra, o estudo, porque alagava em torno de 20 hectares num parque do Turvo que tem mais de 17 mil hectares. Por amor de Deus, essas questões não podem acontecer em qualquer canto. Investimento numa região pobre de 5,5 bilhões de dólares para fazer 2 barragens de 2.000 megawatts, as 2 obras grandes que ainda tem no Rio Grande do Sul, aquelas 2 obras, por questões ambientais. Nós temos em torno de 100 PCH no Rio Grande do Sul travadas por licença ambiental. 100 PCH de 1, 2, 3, 4 megawatts. Então, esse é o desafio do senador Luiz Carlos Reis, do governador Eduardo Leite e do presidente Jair Bolsonaro. Botarmos esse país para andar para frente. Falei algumas coisas do Rio Grande e o Brasil, vocês não podem ter noção. Podem escrever. Se a ideologia, nós conseguimos domar a ideologia, o Brasil será a maior nação agrícola do planeta. Será a maior nação agrícola do planeta. Para vender os tratores que a Agrale está produzindo, as plantadeiras, sei lá, o que nós temos. Hoje a maior indústria de máquinas agrícolas do Brasil é do Rio Grande do Sul. Plantadeira, trator, colheitadeira é no Rio Grande do Sul. Então é o que nós temos que fazer. Então tem futuro para isso aqui. Agora o que não pode é uma licença ambiental por 2, 3, 4 anos, deixar e travar esse processo. Nós temos que destravar. Vou dizer, Gasparim, eu preciso que vocês nos ajudem
nessa questão trabalhista. Não pode um fiscal do trabalho, com a caneta dele, fechar uma empresa. Não quer nem fazer TAC, ok? Interessa. 30 dias, 60 dias, 90 dias, empresa fechada, depois conserta. Essas questões eu sei, nas NR que vocês têm aqui, E1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, trabalhe nas NR, nos dê subsídio que nós precisamos, como fazer para essas questões andarem para frente. Nós pensamos num Estado diferente e nós pensamos num Brasil diferente. Por isso, a vocês eu quero render a minha homenagem, né? Eu sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, está minha filha Carolina aqui comigo. Um dia resolvi entrar na política. Nunca havia feito política. Fiz política estudantil, no Grêmio Estudantil no Alegrete, fiz em Santa Maria, quando fui presidente do diretório na Faculdade de Agronomia, fui presidente do Centro de Ciências Rurais. Quando eu cheguei em São Borja, um dia me convidaram para ser prefeito daquela terra. Terra do Getúlio, do Janco, já tinha 2 presidentes da República. E resolvi aceitar o desafio. Fui prefeito de 93 a 96. Foi a minha primeira experiência político-partidária. Só tinha feito política estudantil e política classista. Depois, né, aí o pessoal insistiu que eu me candidatasse a deputado federal. Eu não fui vereador, Bandeira. Também não fui deputado estadual. Eu passei de produtor rural, líder classista, para ser prefeito, e de prefeito para ser deputado federal. E hoje, o povo do Rio Grande me deu essa responsabilidade de ser senador da República. Portanto, eu sei o compromisso que eu tenho. E a minha proposta, como é que ele ganhou a eleição? Estava em 5º lugar, as pesquisas erravam. Erraram com a Suplicy, lá em São Paulo. Erraram com a Dilma, em Minas Gerais, e erraram comigo no Rio Grande do Sul. Lá, positivamente, aqui, negativamente, mas para todos os efeitos, né, sou um empresário, para vocês entenderem. Meu pai e minha mãe casaram em 1948, botaram um pequeno bar em Candelária, na frente do hospital. Quem conhecer Candelária, minha terra, vai ver lá, Schmidt, tu que é daquela região ali, na frente ali. Depois faleceu meu pai e minha mãe. Até os 17 anos eu trabalhava no balcão, ajudei, porque eu tinha que estudar e trabalhar em casa, não podiam pagar um garçom, eu era garçom, servia um completo ao meio-dia, um traguinho de cachaça, uma garrafa de cerveja, uma gasosa que o pessoal tomava, assim a gente fazia. Fui para o Alegrete fazer o técnico, fui para Santa Maria fazer a faculdade, fui para São Borja em 73 e estou lá até hoje. 74, quando cheguei, 74, estou lá 44 anos em São Borja, né? Tenho o meu negócio. Então, eu venho da iniciativa privada. Nenhum candidato tinha esse perfil. Por isso, seguramente, os empresários me apoiaram, na grande maioria. Porque eu venho da iniciativa privada há uma vida. Eu tenho mais de 60 anos de trabalho em cima dessa área. Meu primeiro emprego público foi ser prefeito de São Borja. Nunca tive emprego público. Sempre fui dono do meu nariz e sou um produtor rural hoje em São Borja. Tenho gado, tenho lavoura, esse é o meu negócio. Não é ser político, não dependo da política para viver. Agora, entenda você o seguinte, disse ao Gasparinho outro dia, organizem-se vocês em cima desse desafio do Rio Grande do Brasil para frente. Nós vamos fazer a nossa parte. Façam vocês, empresários, a parte de vocês. Ajudem a eleger gente decente. Não é a idade. Quando diz assim, alguém do nosso partido, Deitos, disse que tinha que ser um cara mais novo. Eu não ganhei pela minha idade, eu ganhei pela minha proposta. Bolsonaro pela proposta dele, que fez da esperança para o povo do Brasil e eu para o povo do Rio Grande. A esperança que foi vendida, a esperança que foi aceita, e essa esperança que nos torna com responsabilidade. Entendam isso. As pessoas de bem têm que participar do processo político. Não interessa o partido, mas que tenham um alinhamento e participem do processo, entrem nesse processo, entendam e ajudem as pessoas que trabalham no processo. Por quê? Senão nós não podemos nos queixar, porque os cacos estão aí para governar o nosso país. E bobeia, voltam de novo. Se as pessoas de bem não assumirem a responsabilidade, amanhã essa gente vai estar mandando em nós de novo. Não vi agora o mapa eleitoral, Gasparinho. Aquele dia eu te disse, na eleição passada, nada contra, mas se elegeram 2 deputados, não vi esse mapa desse ano. Elegeram 2 deputados, um do PT e um do PCdoB, como deputados federais aqui de Caxias do Sul. Ok? Ninguém de centro para a direita, ninguém. Acho que vocês podem ajudar nesse processo. Vocês devem ajudar nesse processo. Participem do processo, ajudem. Para que pessoas decentes, seja um vereador, seja um prefeito, deputado estadual, federal, ok, ou o próprio senador. Não é fácil enfrentar o que nós enfrentamos.
estamos aqui nessa luta, com muita responsabilidade, né? Seria muito mais cômodo eu andar com a minha esposa, com meus 4 filhos, com meus 5 netos, cuidar da minha vida. Eu não consigo fazer isso. Tirar um fim de semana em casa, falar, minha esposa me cobra, que eu possa andar. É difícil, mas igual faz parte da vida da gente. Eu estou fazendo a minha parte, é uma missão que Deus me deu para cuidar do meu estado, do meu país, da minha agricultura, que eu sou produtor rural, agrônomo, com muito orgulho, e faço essa minha parte. Quero dizer, o Brasil tem jeito, o Rio Grande tem jeito. Um país com as riquezas minerais que nós temos. Pode escrever, as maiores reservas minerais do mundo estão nesse país. A maior reserva de água doce está nesse país. O clima que nós temos, as terras que nós temos e principalmente gente, o nosso povo. O gaúcho que colonizou Santa Catarina lá nos anos 50, o Paraná, e hoje não tem canto do Brasil que não esteja um gaúcho lá. Bruno Zafari é dessa região. Um dia escreveu um artigo na Zero Hora que inspira o meu discurso. Ele escreveu: a baixa estima do povo do nosso estado. Nós não podemos admitir que o imigrante italiano, alemão, polonês, sei lá, tantas raças que fizeram esse estado ser o que é, agora possam andar olhando para baixo, olhar para cima, como os nossos antepassados fizeram. Esse estado tem saída, tem jeito, tem solução. Portanto, eu estou fazendo a minha parte. Nos ajudem nesse processo e podem nos cobrar, para que a gente possa fazer um estado e um país diferente. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado.